Olá, amigos do Coro do Zero, eu sou Cibele Sabione e hoje nós temos como entrevistado o regente, doutor Eduardo Lakshevitz, e é uma grande alegria tê-lo aqui conosco hoje. O doutor Eduardo é compositor, arranjador, professor no Instituto Vila Lobos da Unirio no Proemos e idealizador do site Organizando a Cantoria, um site muito bacana que disponibiliza arranjos para grupos corais, né, em níveis diferentes. Enfim, é um trabalho muito bacana, vale muito a pena vocês conhecerem. E o Eduardo foi o meu orientador no processo do mestrado, né, ensino das práticas musicais, e me ajudou a construir dentro desse processo o site Começando o Coro do Zero. Então vocês podem imaginar a minha alegria, né, em ter o Eduardo aqui hoje para essa entrevista. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Um grande prazer ter você aqui e eu tenho certeza que o público do Começando o Coro do Zero, os regentes que estão acompanhando essa entrevista, vão poder aproveitar as dicas sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, né? Que é adaptação e arranjo para coros iniciantes, certo? Então, Edu, se nós formos falar um pouquinho sobre a canção, não é? Quem conhece o seu trabalho sabe da familiaridade, da sensibilidade que você tem com as palavras, com o texto, durante o processo de composição de uma obra coral, de um arranjo para coro. Isso é uma particularidade do seu trabalho muito interessante, né? E muito importante de ser observada, porque a palavra, ela tem uma importância muito grande dentro da canção. Sim. Não é verdade? Então, tendo em vista essa questão, quais são as dicas que você gostaria, né, de dar aos regentes que estão iniciando e que de repente precisam pensar sobre essa questão com o seu coro, com o coro iniciante? Bom, primeiramente, eu comecei a fazer esse trabalho de escrever música, de fazer composição e arranjo, exatamente porque quase toda a minha vida eu lidei com coros iniciantes. Ou eu iniciei coros principalmente em diferentes empresas, ou então eu comecei coros comunitários, mas eu sempre lidei com cantores iniciantes. Quando você tem coros, você tem formações diferentes. Não necessariamente os coros têm sempre o mesmo número de cantores, com as mesmas tessituras vocais e assim por diante. Então eu sempre me vi forçado a tentar achar um repertório que mais funcionasse dentro de cada grupo. Para fazer isso, a solução é sentar e escrever a música que determinados grupos cantarão. É uma realidade que muita gente tem. Para você fazer isso, tem algumas questões, e o texto é uma das mais importantes. Se você parar para pensar, eu pelo menos acho que o texto é a coisa mais importante na hora de escolher uma canção para um arranjo e na hora de fazer o arranjo e adaptá-lo para um determinado coro específico. Por quê? Quem canta gosta de cantar. Essa é a primeira coisa. Gosta de cantar melodias. Segundo, quem canta geralmente tem um grau de cumplicidade com o que canta. Dificilmente uma pessoa consegue cantar algo naquilo que não acredita. Cantar alguma coisa que não a faz confortável. Então, o texto torna-se muito importante por causa disso. Sim. Quando escolho uma canção, a primeira coisa é olhar o texto. E eu olho 3 aspectos desse texto. O primeiro é a sua qualidade, o seu significado, o seu teor. Aquilo que está sendo cantado ali é bom, é do bem, acredita, educa, faz bem para as pessoas. Isso é muito importante. A segunda coisa é a qualidade literária. Como é a poesia? É bem feita? A prosódia está encaixada? A métrica está arrumada? E a terceira coisa é algo que eu não sei muito bem explicar, mas o texto cabe bem na boca, é bom de falar, é gostoso de cantar. Isso são 3 aspectos que eu acho muito importantes na hora de escolher o texto para se cantar. Na hora de adaptar esse texto, a gente tem algumas questões que são importantes, principalmente a prosódia. Eu, durante essa minha vida no meio coral, tive sempre a oportunidade
e a curiosidade de tentar entender o que os ouvintes acham do que a gente faz. A gente vive nesse meio coral, a gente é encantado, geralmente quem está no meio coral é uma pessoa encantada, apaixonada, mas por isso mesmo, muitas vezes a gente tem tendência a ficar muito centrado só no meio coral, ter as nossas conversas com pessoas do nosso coro, com pessoas que são regentes e cantores de outros coros e assim por diante. Eu sempre tive a curiosidade de saber o que a comunidade acha, o que a sociedade acha, o que o ouvinte acha daquilo que a gente faz. E muitas vezes eu ouvi a seguinte observação: eu não gosto muito de ouvir coro porque eu não entendo nada, eu não entendo a letra. E isso sempre está na minha cabeça. A gente tem que escolher letra boa, já falei alguns parâmetros, mas o mais importante é fazer dessa letra algo que possa ser passado e algo que possa ser curtido e principalmente compreendido pelo ouvinte. Para a gente chegar lá, a gente passa por uma questão importante, que é uma questão da prosódia. Então, pensando nessa comunicação, depois que a gente ouve, pelo menos comigo, depois que eu entendo a letra, que eu escolho, que eu sei como ela vai funcionar, aí eu começo a entender o seguinte: aquela canção será um discurso que os cantores estão fazendo para quem está ouvindo. E um discurso, para ser eficaz, para ser eficiente, ele tem começo, meio e fim. O ser humano ouve discurso e entende uma história se ela é bem organizada. E em todo discurso tem um ponto que é o clímax. Será que eu consegui entender isso na letra e consegui entender isso na canção? Se eu conseguir entender, me é mais fácil adaptar essa melodia, criar um arranjo, criar uma adaptação ou até uma composição, sabendo que eu vou sair de um lugar do repouso, vou levar o meu ouvinte até um ponto mais climático e depois mais tensão, exatamente, e depois vou trazê-lo de volta ao repouso. Isso feito através do tratamento da letra e principalmente do tratamento da prosódia desse texto. Por isso eu acho que o texto é muito importante. Mas tem mais um detalhe. Eu falei do lado do ouvinte, como é que a gente chega no ouvinte. Tem um outro detalhe que não é um detalhe, é um outro lado dessa equação, que é o cara que está cantando. Esse camarada que está cantando geralmente está naquele coro voluntariamente, ele quer cantar. Uma coisa que faz bem para ele, às vezes ele nem sabe explicar o porquê, mas ele gosta de estar lá cantando. E também a experiência me mostra que pessoas que estão cantando num coro gostam de cantar melodias. E melodias geralmente têm conexão com o texto. Então, sempre que eu escrevo um arranjo, tenho uma tendência a escrever um pouquinho de melodia com letra para todo mundo. É chato a gente deixar um determinado naipe de um coro cantando só vocalizações, ou só marcações, ou só instrumentalizações durante muito tempo. Afinal de contas, todo mundo gosta de cantar. Também descobri recentemente que às vezes eu exagero um pouco nisso aí, porque eu sou baixo, né? Sempre cantei a minha vida inteira. E em arranjo vocal, quando começou essa moda de arranjo vocal no Brasil, nos anos 70, nos anos 80, era batata você pegar o arranjo na mão quando eu ia cantar. Vou olhar a linha do baixo e era pom, 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 quase sempre. Então, quando eu comecei a escrever, eu inverti essa situação e agora eu percebo que quase toda vez que eu escrevo um arranjo coral, tem solo de baixos para a gente poder ir à forra, digamos assim. Mas isso é muito bom, né, Edu? Isso é muito legal. Para quem é baixo, então, é melhor ainda. Sim, para quem está cantando, né? Porque você, além de você ter cores diferentes, né, sonoras, claro, você também tem a oportunidade de todos os cantores, em todos os naipes, participarem da linha melódica, terem uma participação na canção. Isso é muito legal, né? Uma coisa incrível. Edu, e você tem alguma dica para os regentes iniciantes que precisam fazer uma adaptação para o seu coro? Sim, uma adaptação de repertório. Isso. Digamos que o regente ouve uma canção e quer trazer aquela canção para o seu coro, mas quer tratá-la de uma maneira um pouco mais criativa do que simplesmente colocar todo mundo para cantar em uníssono. Exatamente. Sim. Primeira coisa, conhecer muito bem o seu coro. Quem são as pessoas que estão cantando? Qual é o potencial vocal dessas pessoas? Mas isso vai além. Como é a atitude dessas pessoas? Como é o gosto dessas pessoas?
O regente conhecer o seu coro é fundamental, porque já vai fazer com que ele traga um repertório que o coro curta. Isso é muito importante. Segunda coisa é conhecer a música, a canção. Ouça a canção muitas vezes, mas eu estou falando mais de 10 vezes. Você tem que ouvir e voltar. Para quê? Para entender se aquela canção tem uma altura legal, se aquela canção faz sentido formalmente, se aquela canção tem possibilidades de distribuição de vozes, se aquela canção está mais ou menos em que lado, em que região da tessitura dos cantores, para entender o que você quer fazer com aquela canção. Uma vez a gente recebeu um professor da Inglaterra, Bob Chilcott, que é um professor muito importante na Inglaterra hoje, lá no Rio, e ele falou numa das palestras dele o seguinte: quando eu faço um arranjo de uma canção popular, eu procuro sempre manter a tonalidade da original, a tonalidade que estava na gravação original. Então diz ele, eu não sei explicar isso, mas de alguma maneira a tonalidade em que uma canção foi escrita faz parte da aceitação dessa canção, da popularidade. Então a canção, as pessoas gostam, as pessoas se relacionam com uma determinada canção, entre outras coisas, também por causa da tonalidade. Por isso o Bob falava pra gente, quando fazia arranjo, ele falava, é melhor manter a tonalidade. A gente pode escrever em qualquer tom, sim, mas se você puder manter a tonalidade original, você está ajudando aquela canção a ser bem aceita, tanto por cantores quanto pelos ouvintes. Ter uma noção harmônica, sentar no piano ou até mesmo no violão, mas tocar a harmonia daquela canção, porque aquilo vai dar para você um senso de direcionamento. Qual é o clímax? Aonde está? Como é que você pode montar isso aí? Onde você vai colocar mais cantores, onde você vai colocar menos? Aonde você vai fazer uma segunda linha, onde você pode abrir mais vozes? Tudo isso só vem depois que você tiver com a canção estruturada e com aquela definição de quem é o meu coro. Como é que eu vou adaptar essa canção para esse grupo de pessoas? Então essa funcionalidade só acontece quando você está lá no meio. Você é o eixo de ligação entre a canção e o coro. Essa é a coisa mais importante, eu acho. Muito bem. Edu, muito obrigada por essa entrevista, né? Eu tenho certeza que os regentes que estão nos assistindo e os amigos do Coro do Zero puderam aproveitar muito essas dicas preciosas que você nos deu. E eu quero te desejar muito sucesso com as suas composições, com os seus arranjos, né? E que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, que está ali no site, né? Organizando a Cantoria. Isso, organizandoacantoria.com. É um lugar onde eu coloco todos esses arranjos feitos há muitos anos para as pessoas poderem baixar, analisar, cantar. Esse é o objetivo. Maravilha. E nós vamos deixar o link do site Organizando a Cantoria aqui na descrição também do vídeo, tá bem? Então vocês podem acessar o link do site através do nosso vídeo também. Edu, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma grande alegria ter você aqui e até breve. Até a próxima. Acesse o site Começando um Coro do Zero e tenha acesso aos conteúdos, materiais disponíveis e aos vídeos da série Falando em Cantoria. Inscreva-se no nosso canal. Uma boa cantoria a todos e até breve!